Quando falamos em pós-graduação em física, um silêncio quase automático toma conta da sala. O motivo? A pergunta que parece simples, mas que todo estudante teme ouvir. Afinal, qual é a matéria mais difícil? Relatividade ou mecânica quântica? Essa não é uma dúvida qualquer. Para quem está mergulhado na ciência, para quem respira equações e vive noites insones diante de livros, artigos e cálculos, essa pergunta representa muito mais que uma curiosidade. Ela carrega um peso psicológico, quase uma batalha entre dois monstros intelectuais que desafiaram e continuam desafiando gerações de cientistas. De um lado, a relatividade, criada por Albert Einstein, que mudou para sempre nossa forma de enxergar o tempo, o espaço e a gravidade. Do outro, a mecânica quântica, nascida das contribuições de mentes brilhantes como Planck, Schrödinger, Bohr e Heisenberg, que revelou um universo microscópico completamente estranho, quase inimaginável. A disputa entre elas não é sobre qual teoria é mais importante, porque ambas são fundamentais, mas sim sobre qual é mais temida. E segundo muitos estudantes, professores e pesquisadores, a resposta costuma pender para o lado da quântica. Mas por que será que a mecânica quântica aterroriza tanto? Para começar, vamos entrar um pouco no clima da relatividade. Imagine-se em 1905. O mundo ainda acredita em espaço e tempo absolutos. O relógio é universal, o espaço é fixo e a física de Newton parece explicar tudo. Então surge Einstein e diz: não, o tempo não é igual para todos. O espaço pode se contrair. A luz viaja sempre na mesma velocidade, não importa o observador. É como se alguém tivesse virado a mesa da realidade. Dois eventos que para você parecem simultâneos, para alguém em movimento podem não ser. O tempo pode correr mais devagar para quem está viajando próximo à velocidade da luz. Isso é a relatividade especial. Depois, 10 anos mais tarde, Einstein amplia a revolução com a relatividade geral, afirmando que a gravidade não é uma força invisível, mas a curvatura do espaço-tempo causada pela massa. É fascinante, é profundo e é difícil. Estudar relatividade exige mergulhar em matemática pesada, com tensores, equações não lineares e conceitos abstratos. Mas, ainda assim, existe uma vantagem. Conseguimos visualizar. Podemos imaginar uma bola de boliche sobre um lençol elástico curvando a superfície. Podemos pensar em um astronauta viajando a velocidades extremas e envelhecendo mais devagar. Não é simples, mas ainda há imagens mentais que ajudam a compreender. Agora, respire fundo, porque vamos mergulhar na quântica. Na mecânica quântica, não há chão firme. Tudo o que parecia sólido desmorona. Um elétron não tem uma órbita definida em torno do núcleo. Ele existe como uma nuvem de probabilidades. O ato de observar altera o resultado do experimento. Partículas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. O simples fato de medir transforma a realidade. E aqui entra o pesadelo dos estudantes. Enquanto a relatividade é uma mudança de perspectiva, a quântica é uma quebra de lógica. Nossa mente, acostumada a causas e efeitos bem definidos, entra em curto-circuito diante de um mundo onde nada é absoluto, onde a certeza dá lugar à probabilidade. O experimento da dupla fenda, por exemplo, é um dos maiores choques. Quando disparamos partículas, como elétrons, através de duas fendas, elas criam um padrão de interferência, típico de ondas. Mas, se tentamos observar por qual fenda o elétron passou, o padrão desaparece e ele se comporta como partícula. Ou seja, a realidade depende de como olhamos para ela. Esse é apenas um exemplo. E logo os estudantes percebem que não é só a filosofia que complica. A matemática da quântica é extremamente sofisticada. Funções de onda, operadores, equações diferenciais parciais, integrais complexas. Para avançar, é preciso lidar com abstrações que parecem mais arte do que ciência. Na pós-graduação, a situação se intensifica. Enquanto na relatividade o aluno encara equações de campo de Einstein e tenta entender buracos negros ou ondas gravitacionais, na quântica ele enfrenta a teoria quântica de campos partículas virtuais, diagramas de Feynman e conceitos que beiram a ficção científica. É nesse ponto que muitos admitem: a mecânica quântica ainda é o maior pesadelo. Mas há um detalhe curioso.
Alguns estudantes dizem que, apesar de a relatividade ser difícil, ela é mais justa. Você estuda, se dedica e com muito esforço consegue resolver os problemas. Já a quântica parece brincar com você. Muitas vezes você entende a matemática, mas não consegue visualizar o que aquilo realmente significa. E é aí que nasce a frustração. Até Einstein, o gênio que criou a relatividade, se incomodava com isso. Ele nunca aceitou totalmente a ideia de que o universo fosse governado por probabilidades. Sua frase célebre, "Deus não joga dados com o universo", mostra exatamente essa resistência. Para Bohr, um dos pais da quântica, essa crítica não fazia sentido. Segundo ele, a quântica não descreve como a realidade é, mas sim o que podemos observar dela. E essa batalha filosófica permanece até hoje. Não existe um consenso absoluto sobre o que a mecânica quântica realmente significa. Temos interpretações diferentes, como a de Copenhague, a dos muitos mundos, a teoria das variáveis ocultas, e nenhuma delas é universalmente aceita. E isso aumenta ainda mais a sensação de estranheza e desconforto nos alunos. Mas talvez o mais fascinante seja o fato de que, mesmo sendo tão contraintuitiva, a mecânica quântica funciona. Funciona de forma brilhante. Ela explica com precisão fenômenos que a física clássica jamais conseguiria. Ela é a base de tecnologias modernas, desde semicondutores até lasers, ressonâncias magnéticas e os computadores quânticos que estão em desenvolvimento. E é isso que dá um certo alívio. Por mais que não entendamos completamente a quântica, ela funciona. Ela descreve o universo com uma precisão assustadora. Voltando à pergunta inicial, qual é a matéria mais temida? A relatividade assusta sim. Os cálculos são intensos, as abstrações são enormes e exigem um preparo matemático rigoroso. Mas a quântica vai além. Ela desafia não apenas a mente, mas também a intuição, a lógica e até o senso de realidade. Para o estudante, isso significa noites em claro, enfrentando funções de onda que parecem não fazer sentido, paradoxos que desafiam qualquer explicação e problemas que muitas vezes parecem impossíveis de resolver. A quântica não é apenas difícil, ela é desconcertante. E talvez seja por isso que, quando se faz a pergunta, a resposta tende a ser a mesma. A mecânica quântica é a campeã do medo. Não porque seja apenas matemática complicada, mas porque obriga o ser humano a aceitar que o universo é muito mais estranho do que imaginava. No fim, porém, talvez devêssemos ver isso não como um pesadelo, mas como uma dádiva. Porque é justamente essa estranheza, esse desconforto, que nos leva até a avançar, a criar novas ideias, a expandir nossos limites. Relatividade e quântica são dois monstros intelectuais, mas também são duas portas para compreendermos a grandiosidade do universo. E assim, entre cálculos, paradoxos e noites insones, o estudante percebe que a verdadeira dificuldade não é escolher qual matéria é mais temida. A verdadeira dificuldade é aceitar que vivemos em um universo que, ao mesmo tempo, obedece às regras da relatividade no imenso e às regras da quântica no microscópico, e que até hoje ainda não conseguimos unir essas duas visões em uma teoria única. Talvez o maior desafio não seja a prova da pós-graduação, mas o fato de que a própria natureza ainda guarda seus segredos.